A Bíblia no Salmo 107. Eu vou ler alguns trechos do Salmo 107. A começar do versículo 4. Diz assim o texto do Salmo 107. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Versículo 12. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Eu vou ler o 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas com os filhos dos homens. Versículo 18. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 27. Andam e cambaleiam como ébrios, perdem toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Um texto interessante que ele é repetitivo em algumas coisas tão importantes e tão interessantes. Esse texto você pode destacar necessidades, clamor, respostas e louvor. Ele baseia-se nessas fases: necessidades, clamor, respostas e louvor. Talvez a gente vá ver aqui necessidades, com certeza não é talvez, que campeiam a vida de cada um de nós. Ele começa dizendo no versículo 4, as necessidades. Andaram desgarrados pelo deserto. E no versículo 27, na primeira frase diz, andam e cambaleiam como ébrios, sem rumo, perdidos. Talvez esteja aqui essa noite alguém cuja sua vida se pareça com a narrativa desse salmo. Você está sem direção. O que fazer? O que é o melhor? Que decisão tomar? Ou talvez você esteja perdido, no sentido até da vida. Afinal de contas, o que eu vou ser? O que eu posso ser? Onde é que eu posso chegar? Até onde eu posso ir? Talvez a sua necessidade esteja nessa área. Você está sem rumo, você está sem direção nos diversos aspectos da sua vida. Pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão de uma decisão fundamental que vai mexer com toda a história da sua vida e da sua família.
Talvez esta seja a sua necessidade nesses dias. Diz aqui uma outra questão, ele diz aqui nesse versículo 4, andaram desgarrados pelo deserto, e aí em segundo lugar, por caminhos solitários. Talvez a necessidade sua é que você está vivendo em solidão. O ser humano, você já ouviu falar isso tantas vezes, o ser humano é um ser social, ele não foi feito para viver isolado, para viver sozinho. Você foi feito para interagir, para viver com outros, para se completar através das relações sociais. E talvez você esteja vivendo um momento que você está sozinho. Você se sente só. Talvez no sentido real da palavra. Talvez esteja aqui alguma mulher que foi abandonada pelo marido. Está só. Talvez o marido que foi abandonado pela mulher. Talvez alguém que foi abandonado pela família, ou que não tenha nenhum parente nesse atual tempo, aqui, nessa sua vida, nessa cidade. Talvez esta seja a sua necessidade. Você se sente só. Você se sente sem amizades profundas, sem relacionamento profundo. Pode ser que você tenha até uma família, pode ser que você tenha até amigos, mas mesmo assim você se sente só. Uma outra necessidade que nós vemos aqui no versículo 4, ele diz: não acharam cidade que habitassem. Não acharam cidade que habitassem. Não possuíam um lugar. Talvez você esteja deslocado. Pastor, nem na minha família eu me sinto sem um lugar. Sem um lugar na vida, sem um lugar na sociedade, sem um lugar na família e sem um lugar a nível de moradia. Estou morando de favor. Estou morando com meus pais. Estou morando na casa de um tio. Estou morando na casa de alguém. Isso é terrível. Eu preciso de um lugar, eu não tenho lugar. Isso faz parte das necessidades básicas e fundamentais do ser humano. Talvez esta seja a sua necessidade. E diz aqui o texto no versículo 5, na abertura, diz assim: famintos e sedentos. Fome e sede, os instintos mais veementes do ser humano, as necessidades prioritárias do ser humano para a vida. Quais são as suas necessidades? Quais as necessidades mais urgentes? Quais são as suas necessidades mais veementes nesse dia, quando você chega aqui diante de Deus, na casa do Senhor? Talvez a sua necessidade mais veemente seja financeira. Está desempregado ou está ganhando um terço do que ganhava. É uma necessidade veemente e fundamental. Talvez as suas necessidades estejam no campo pessoal. São necessidades emocionais, psicológicas. Talvez a sua necessidade é uma enfermidade que está perturbando você, que está impedindo a sua trajetória, que está tirando a sua paz. Qual seja, eu poderia aqui conjecturar com você sobre necessidades veementes do ser humano, na área financeira, na área emocional, sentimental, né? Um problema de família. Eu preciso urgente de uma solução na minha casa, de uma solução com um filho, de uma solução com uma filha, de uma solução com o marido. Qual é a sua necessidade veemente, prioritária nesses dias? Poderíamos aqui conjecturar tantas coisas, mas você que está me ouvindo, você sabe. O Senhor não disse a minha necessidade, mas você sabe. Eu poderia perguntar aqui e a gente passar o culto todo fazendo uma enquete aqui sobre necessidades fundamentais. E aí levantava um e dizia uma coisa, levantaria outro, dizeria outra. E a gente ia passar o culto inteiro aqui, porque são N necessidades que são veementes e que são fundamentais. Tem aí um ditado que diz que quem tem calo é que sabe onde é que ele aperta, não é? Né? Tem quem o calo é que sabe onde é que ele aperta. Talvez a minha necessidade não seja a sua, nem a sua é a minha, mas nós
durante a vida. Muitas vezes estamos vivendo um momento de necessidades fundamentais, necessidades terríveis, tremendas. E qual é o resultado? Quais são os resultados quando você está com necessidades como essas que estão destacadas aqui nesse texto? Qual é o resultado? Diz aqui o versículo 5: a sua alma neles desfalece. Diz o versículo 12 na abertura: eis que lhes abateu o coração com trabalho. Diz aqui o versículo 18: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Olha o resultado, a última frase do versículo 27: e perdeu-se toda a sua sabedoria. Você vê que as necessidades, elas estão ligadas diretamente a questões emocionais. Aqui está falando de desânimo, aqui está falando de fraqueza, aqui está falando de abatimento, aqui está falando de depressão, sintomas de depressão estão aqui. Aqui está falando de angústias profundas. Angústias profundas. E você pode ver que nesse conjunto de textos que eu li, as necessidades estão ligadas, produzem a angústia. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Ele livrou das suas necessidades, diz o 6. Diz o 13: então clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou das suas necessidades. Diz o 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Diz o texto no 28: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. O que é angústia? É uma agonia intensa. É uma aflição intensa. O ser humano não tem estrutura psíquica, o que a gente chama de psicossomático, mente e corpo, estrutura física, estrutura psíquica para suportar uma vida toda de angústia. Eu e você podemos passar pela angústia, mas não podemos viver em angústia, porque se o indivíduo viver a história da sua vida em angústia, com certeza ele vai ser levado à depressão profunda, e com certeza ele vai ter problemas graves de coração, e com certeza ele poderá ser levado à morte. Tanto é que ele diz: eu cheguei às portas da morte. O que é que a gente faz quando as necessidades não são supridas? E quando a angústia chega? Porque as necessidades vão nos levar, não há suprimento, não há resposta, então vai nos levar à angústia. O que é que a gente faz? A receita está no Salmo. E eu acabei de ler pelo menos 4 trechos que diz: clamaram. Está no 6. Está no 13, clamaram. Está no 19, clamaram. Está no 28, clamaram. E o que é clamar? É implorar, é rogar, é bradar. Quando você tem necessidades, quando você está diante de problemas, o que é que você tem que fazer? Você tem que clamar, você tem que rogar, você tem que implorar, você tem que bradar. Agora eu vou dizer para você pelo menos 6 características, 6 princípios de quem clama. Número 1, quem clama não pode ter vergonha. Clamor é brado, clamor é rogar, clamor é implorar. Você não pode ter vergonha. Se você tiver... Quem é que está ouvindo? Meu filho, no meu quarto, não sei aonde. Eu não vou clamar. Não pode ter vergonha. Pastor Paulo César Brito, há anos atrás, quando ele pregou aqui na Penha, pastor da Maranata, médico, nosso amigo, ele contou aqui no púlpito dessa igreja. Um rapaz chegou para ele e disse: pastor, eu já fiz de tudo para largar a cocaína. Eu já fiz de tudo, eu não aguento mais. Eu estou na igreja, mas eu não aguento mais. Aí o Paulo Brito diz que o Espírito Santo colocou uma palavra no coração dele e disse assim: meu filho, toda vez que você tiver vontade de cheirar cocaína, onde você estiver,
se ajoelhe e clame a Deus: Senhor, me liberta desse vício miserável. Aí o rapaz disse: é isso, pastor? É. Vai o cara, entra no Unibanco na fila, segunda-feira, tá com dinheiro para fazer um depósito. E quem depende de drogas, isso é uma vontade tão louca que quebra princípios morais. Por isso que o viciado mata, rouba. Ele estava na fila do caixa, banco lotado, e sentiu aquele impulso, aquele desejo. Sai dessa fila, compra cocaína. Ele falou: não, vou seguir a receita do pastor. Se ajoelhou no banco, segunda-feira: Senhor, tem misericórdia de mim, me liberta desse vício maldito. Está ele dentro de um ônibus em outra ocasião, e ele sente aquele desejo miserável. Ele falou: é aqui mesmo dentro do ônibus. Dá um grito lá atrás no ônibus: Senhor, tem misericórdia de mim, me liberta desse vício miserável. E ele fez isso em vários lugares. O Paulo até esqueceu do que tinha falado. Passa um tempo, o rapaz chega para ele e diz assim: pastor, Deus é maravilhoso, Deus usou o senhor. Aí contou a história: eu estou liberto. Se você clamar, você não pode ter vergonha de clamar. Dois, quem clama não pode se deixar intimidar. Eu estou me lembrando de dois fatos de clamores na Bíblia: a mulher cananeia, Mateus 15 a partir do 21, e o cego de Jericó, Lucas 18 a partir do 35. Parece que eu estou vendo a cena. Vem a mulher atrás, Jesus na frente, discípulos e a mulher: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí um discípulo olha para trás: menos. A mulher nem deu pelota. Eles ficaram tão irritados e tão perturbados, e Jesus está calado, não dá uma palavra, mas eles tentam intimidar a mulher, com cara feia, com olhar feio, e ele diz assim: Senhor, essa mulher vem berrando atrás da gente, despede essa mulher que a gente não aguenta mais. Aquela mulher não se intimidou. O cego de Jericó está na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão: ei, cala a boca, rapaz, está na narrativa, é só você ler, a partir do 35. Quanto mais tentava intimidar, mais ele aumentava o clamor. Está lá no texto. Quanto mais diziam para ele calar a boca, ele clamava mais alto. Não permita que ninguém intimide o teu clamor. Terceiro, quem clama, usando os dois, a mulher cananeia e o cego de Jericó, quem clama tem que ser persistente. A mulher não parou de clamar até que Jesus lhe atendesse. O cego não parou de clamar até que Jesus lhe atendesse. Se você clama, seja persistente. Quarto, quem clama tem que clamar a quem de direito. Porque tem gente que clama para tanta gente errada, mas não clama para quem pode dar a resposta. Clame para quem de direito. Clama para a irmã de oração, clama para o pastor, clama para o diácono, clama para um amigo, clama não sei o quê. Ai, por favor, é por mim. Ai, é por mim. Mas vai para quem de direito. Clama quem de direito. O cego estava clamando por Jesus. A mulher estava clamando por Jesus. Quinto lugar, quem clama precisa ter objetividade. A mulher está clamando e ela está dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Está aqui meu problema. Ah, Jesus! O que é isso, irmão? O que está acontecendo com você? Tem que falar, tem que desembuchar. Quando Jesus para a multidão e chama o cego: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Acabou o papo. Não rodeou. Senhor, tu sabe que eu ando aqui sentado nesse caminho. Fica aqui um dia para você ver como é que é. Senta aqui e ganha poeira na cara. Senta aqui para ver. O que é que você quer? Eu quero ver. Objetivo. Se você clama, não adianta ficar gritando, atirando como dando soco no ar. Ai, meu Deus! Ai! Ui! Ai! Fala,
Fala, rapaz, diz o que é, meu irmão. Fala, minha irmã. Diga para o Senhor, tenha objetividade. Qual é o seu clamor? Por que você está clamando? Qual é o problema? Qual é a necessidade? Sexto, quem clama tem que ter fé na resposta. Você tem que ter fé na resposta. Você está clamando para quem? Para um boneco? Para um Deus de gesso, de barro? Você está clamando para quem? Você está clamando para um Senhor todo-poderoso, que pode abrir qualquer porta e que pode dar qualquer resposta e que pode operar qualquer milagre. Você tem que crer. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele cria que Jesus tinha poder para curar a sua cegueira. Eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Ele viu, acabou a história. A mulher que foi atrás de Jesus, ela também acreditava que ele tinha poder de libertar sua filha. E olha que Jesus jogou pesado com ela. Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Minha filha, não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Grande é a tua fé, seja feito conforme ela. Ela acreditou. Se você clama, você tem que acreditar que o Senhor pode atender o seu clamor e pode solucionar o seu problema. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 34, versículo 6 diz, clamou este pobre e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O Salmo 72, versículo 12 diz, ele livrará ao necessitado que o clamar, como também ao aflito e como aquele que não tem quem o ajude. Pode clamar, o Senhor vai trazer a resposta, ele vai livrar, está na Bíblia. Meu irmão, se Deus atende o clamor dos filhos dos corvos, está lá no Salmo 147, versículo 9, que até os filhos do corvo, quando clamam por comida, Deus atende. Jesus falou em Mateus 6,26, que nós somos mais valiosos do que as aves do céu. Se Deus atende o clamor dos filhos do corvo, não vai atender o clamor do Filho de Deus. O que diz o Salmo 40, que é tão famoso? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. O que diz um texto muito conhecido sobre clamor, que é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem uma necessidade? Clame a Deus, você vai ter resposta. Você tem a necessidade, o que é que você faz? Você clama. Qual é o resultado? Respostas. Ação de Deus. Olha o texto. Eles clamam, eles têm necessidade, eles clamam e têm resposta. Versículo 7. E os levou por caminho direito. Eles estavam sem rumo. Eles não sabiam para onde iam. Estavam perdidos. E agora, devido ao seu clamor, Deus está dando uma direção certa. Diz Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Deus vai te dar uma direção. Se você não tem, se você está precisando, agora você vai ter que clamar. Olha qual o resultado, olha a resposta. Olha o que diz aqui o versículo 7. Para irem à cidade que deviam habitar. Agora, olha só o que diz o final do versículo 30. Assim os leva ao porto desejado. Além de Deus dar uma direção certa, Ele dá um lugar certo. Lembra que eles estavam sozinhos? Lembra que eles não tinham lugar? Agora Deus os faz habitar em cidade, isso é, não vão habitar no deserto, não vão habitar numa terra distante onde não tem ninguém. Eles vão habitar onde tem gente, e eles agora vão ter um lugar, uma posição.
é resultado. Necessidade, clamor, respostas. Olha que coisa interessante. Versículo 14 diz assim, na abertura dele: tirou-os das trevas e sombra da morte. Se você vê nesses 4 textos repetitivos, do 6, do 13, do 28, do 19, diz que ele os livrou. E aqui nesse versículo diz: tirou-os das trevas e sombra da morte. Livramento total. Livramento total. O Senhor tem poder para dar livramento total a você. Ele livra você de qualquer mal, de qualquer situação adversa, das coisas mais tremendas e terríveis. Como é que é o Salmo 91? Que é quase um texto áureo de muito crente. Como é que ele diz aí? Aquele no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Até o versículo 10, que é onde interessa sobre essa questão. Você já viu quanto livramento? Se você clamar, você vai ter livramento. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém querendo destruir sua vida? Você está correndo algum risco? Clame ao Senhor. Ele dá livramento total. Diz o texto. Olha, aqui é Deus respondendo, é Deus agindo. Na continuação do versículo 4. Quebrou as suas prisões. Fala de libertação. O Senhor pode libertar seu filho, pode libertar sua filha, pode libertar seu marido, pode libertar você de qualquer coisa que está prendendo com cadeias do inferno, de qualquer pecado, de qualquer vício maldito, de qualquer coisa terrível. O nosso Deus tem poder. Pode clamar porque Ele tem poder para libertar a pessoa de qualquer coisa. E em último lugar, diz aqui o texto, versículo 29, é Deus agindo, Deus respondendo. Ele dá direção, Ele dá um lugar certo, Ele dá livramento total, Ele liberta, e aqui diz no versículo 29, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Solução total do problema. Deus tem poder para trazer solução total para o seu problema. Ele pode. Em Gênesis 18:14 diz assim, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Em Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Deus pode resolver o seu problema. Não importa a grandeza, não importa o poder do problema, não importa a sua pequenez ou a sua fraqueza diante do problema. O nosso Deus tem poder de resolver definitivamente o problema que te cerca. Ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Ele acaba com a tempestade, ele termina com o problema. Ou quem sabe essa é uma noite de você clamar nas suas necessidades e de você sair daqui com uma resposta final para o problema que te cerca. Eu só queria destacar 3 coisas para que eu possa encerrar aqui essa noite, desse texto.
A primeira delas, que você pode estar dizendo assim: pastor, como é que Deus vai fazer? Quanto tempo isso vai durar? A coisa está tão feia, é tanto rolo, é tanta confusão, é tanto problema. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Meu amado, basta Deus enviar a sua palavra. A palavra do nosso Deus tem poder. Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Salmo 33, versículo 9 diz que Ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Ele tem poder. Se Deus desejar trazer uma resposta e uma solução para o seu problema agora, enquanto você está aqui nesse culto, basta que Ele libere uma palavra. Uma palavra. Se Ele liberar uma palavra, não há poder de diabo, não há poder de problema. Uma palavra. Por favor, irmão, não queira trazer Deus para a sua dimensão. O nosso problema é que a gente quer dimensionar Deus na nossa dimensão. Poxa, para mim resolver esse problema eu vou ter que levar 3 anos. Para poder resolver esse problema eu ia 10 anos. Poxa, eu já tentei vir aqui, não tem saída. Para Deus não. Deus liberou uma palavra, está escrito no texto: os sarou e os livrou da sua destruição. Isso é, do seu problema, daquilo que ia arruinar, daquilo que ia fazê-los fracassar. Deus enviou a sua palavra. Eu quero dizer que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A sua palavra continua poderosa. A sua vontade continua absoluta. Basta uma palavra. Em terceiro lugar, está de maneira repetida por 4 vezes no texto. Diz aqui, versículo 8. Eu falei primeiro? Então, em segundo lugar. Peraí, esse vai ficar para o terceiro. Em segundo lugar, antes de eu mostrar essas 4 coisas, diz aqui uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que ela é profética para você. Diz assim, versículo 30. Então se alegraram, ou se alegram, melhor, então se alegram com a bonança. A segunda observação que eu quero destacar é essa aqui. Então se alegram com a bonança. Um pouquinho antes, diz assim, no 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação. E agora no 30 diz, então se alegram com a bonança. Um pouco de tempo atrás eles estão em tribulação. Um pouquinho de tempo na frente eles estão em bonança. Sabe o que isso quer dizer? Que vem um tempo de bênção para a sua vida. Que a sua vida pode ter muitas tormentas, muitas necessidades, mas vem um tempo de alegria para você. Vem um novo tempo para a sua vida. Se você crê, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vem um tempo de alegria para você. Vem um novo tempo para a sua vida. Talvez você esteja vivendo há 10 anos de adversidades, de lutas e de necessidades. E Deus escolheu, nesse tempo, mudar a tua sorte e dizer, vem tempo de alegria, vem tempo de bonança, vem um novo tempo para a sua vida. Em terceiro lugar, nós encontramos 4 vezes aqui, nesse texto, versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Repete-se novamente no 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se repete no 21 a mesma coisa e se repete no 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Você está aqui, você está vivo, apesar da luta, apesar da tribulação, apesar da adversidade, você está aqui na casa de Deus, você foi comprado por bom preço, você tem a salvação, apesar da luta, apesar da tribulação, mesmo que você chegou aqui e ainda não entregou a sua vida a Deus, olha que oportunidade, você chegou aqui, sabe por quê? Porque o Senhor é bom.
Porque o Senhor é bom. Sabe por que Deus supre as nossas necessidades? Sabe por que Deus transforma a tempestade em bonança? Sabe por que Deus traz respostas ao nosso clamor? Porque o Senhor é bom. E Ele, por causa das suas maravilhas e da sua bondade, nós devemos louvar o seu nome. Você já louvou a Deus hoje? Você já engrandeceu a Ele hoje? Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, os filhos dos homens. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Diz lá o Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Louvai aos Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele termina os 26 versículos do Salmo 136 dizendo, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Você deve louvar ao Senhor. Você está doente? Louve. Você está em aflição? Louve. Você está atribulado? Louve. Você está em vitória? Louve. A porta foi aberta? Louve. A porta está fechada? Louve. A coisa está feia? Louve. A coisa está boa? Louve. Louvemos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Aleluia, glória a Deus por esse dia, glória a Deus que nós estamos aqui nesse lugar, glória a Deus que apesar de todas as lutas, o nosso Deus ainda continua no controle de todas as coisas, glória a Deus, porque mesmo que eu não entendo, o meu Deus entende e sabe de tudo, e no tempo de Deus a vitória vai chegar, a porta vai ser aberta, a necessidade vai ser suprida. Louvem ao Senhor. Há um salmo que ele expressa essas três fases: necessidades, clamor e respostas, que é o Salmo 116, os 10 primeiros versículos desse salmo. Ele diz, amo ao Senhor, porque ouviu o meu clamor, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei e por isto falei. Olha a conjugação verbal. Estive muito aflito. É coisa do passado. A aflição é coisa do passado. As angústias do inferno é coisa de passado. Os laços são coisas do passado. Quase que eu morri é coisa do passado. Eu estava no túnel da depressão é coisa do passado. Porque o Senhor ouviu o meu clamor, atendeu a minha necessidade. Por isso eu posso invocá-lo enquanto viver. A igreja de pé, por favor.